Então, pessoal, tudo bem? Pastor Flávio Henrique retornando aqui com mais uma porção desse estudo falando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Só para recapitular a matéria anterior, eu falei sobre a segunda vinda de Cristo, dentro da segunda vinda de Cristo, sobre sua realidade, a natureza da segunda vinda, os sinais precedem da segunda vinda. E agora eu vou falar sobre tribulação. A tribulação, imediatamente após o arrebatamento da igreja, inicia-se um período de tempo da terra, que a Bíblia chama de tribulação. Há tipos de tribulação. Eu vou citar 3 tipos de tribulação. Possa haver alguns outros tipos mais, de acordo com o estudo de alguns doutores em teologias e alguns teólogos, tá ok? Mas dentro do estudo que eu já realizei, eu vejo 3 tipos de tribulação. Os teólogos dividem em 3 correntes. A primeira corrente fala sobre mid-tribulacionistas. Os defensores desta opinião acreditam que a igreja vai passar pela primeira metade da tribulação e será arrebatada no meio, que é o chamado mid, os 2 períodos de 3 anos e meio cada. Seus defensores citam Atos, capítulo 14, versículo de número 22. Eu vou ler para vocês. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Então eles citam aqui que eles teriam que passar por muitas tribulações até entrarem no reino do céu. O missionário deve cuidar da igreja nova até que amadureça. Então, eles buscam amadurecimento até o período de passar no meio da tribulação. O segundo ponto fala sobre pós-tribulacionistas. Estes acreditam que a igreja passará por todo o período da tribulação e será arrebatada após a tribulação. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, eles não distinguem a segunda vinda em 2 fases. O terceiro ponto, a terceira corrente, vem falando sobre o pré-tribulacionistas. Os defensores desta doutrina acreditam que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada antes que ela se inicie. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Eu gostaria que vocês fizessem as suas anotações e acompanhassem aí comigo. Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: Porque guardaste a palavra da minha presença. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. O que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós temos mais 2 passagens que falam sobre isso, Romanos 5, 9, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Nós vimos essa primeira parte aí que nós temos 3 correntes que falam sobre os tipos de tribulação e fala sobre os tribulacionistas, que é a forma de tribulação. O período da tribulação. Segundo as Escrituras, o período da tribulação é de 7 anos, um período que será abreviado por causa dos eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 22. Mateus 24, 22 vem falar sobre a respeito disso. E diz assim o texto: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. É o período da tribulação. E um desses períodos vem falando lá sobre a identificação com 70 semanas. O que fala sobre as 70 semanas?
A tribulação também é chamada da 70ª semana de Daniel. Deus revelou a Daniel que 70 semanas de anos, lá em Ezequiel 4, 5 e 6, Gênesis 29, 27, Levítico 25 e 8, Daniel 9, do 2 ao 24. Vamos ler lá em Daniel 9. Daniel 9. Capítulo de número 9, versículo de número 2. E no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, que era de 70 anos. Estavam determinados sobre Israel estas 70 semanas. Iniciaram-se com a volta de Neemias e com a restauração dos muros da cidade de Jerusalém. O sacrifício de Cristo na cruz ocorreu depois de 69 semanas. Daniel 9:25 fala bem como a destruição de Jerusalém de 70 anos depois de Cristo. A última semana, ou seja, da 70ª semana, mencionada em Daniel 9:27. Que diz assim Daniel 9:27. Sabe que entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas nas praças, nas circunvianças, para serem reedificadas, mas em tempo angustiosos. Cumprindo, demonstrando que há uma quebra de sucessão das semanas, um período de tempo indeterminado entre 69 e a 70ª semana, o período destes reservados para os gentios. Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completam, Jerusalém será pisada por eles. Esse é o primeiro período ao qual estou falando, sobre o período da tribulação, o período das 70 semanas. Identificando com as 70 semanas, nós temos que nos identificar com essas 70 semanas. O segundo período ele é dividido em duas partes, né? Essa última semana divide-se em dois períodos de 3 anos e meio cada. Letra A. Anos, a expressão é um tempo e tempos da metade de um tempo. Você vai encontrar lá em Daniel 7:25, 12:7, Apocalipse 12:14, que se refere a 1 ano e meio e na metade de um ano. É o equivale a 3 anos e meio. Meses, esses períodos de 3 anos, meio equivale a um período de 42 meses, mencionado na Bíblia. Atos 11:2, 13:5. Dias é o mesmo período também identificado na Bíblia por dias, 1260 dias. Apocalipse 11:3. E falando um pouco sobre isso também. Vamos acompanhar lá comigo. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 3. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizei por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Você pode encontrar também em Daniel 12, 11 e 12. E fala sobre essa divisão desses dois períodos. A primeira metade da tribulação, a aliança de Israel com Cristo. Você vai encontrar lá onde eu li anteriormente, em Daniel 9:27, João 5:43. Vamos João 5:43 no Novo Testamento, que fala sobre um pouco a respeito disso. João 5:43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier ao seu próprio nome, certamente o recebereis.
está falando claramente da aliança que Israel fará com o anticristo. Porém, Israel ainda não recebeu a Cristo o Messias, mas irá receber um anticristo, tendo uma visão de pregar uma falsa paz mundial. A próxima parte iremos falar sobre as duas testemunhas. Apocalipse, conforme eu tinha falado, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler lá novamente para que possamos entender claramente, de fato, como diz o versículo, a passagem bíblica. Olha, as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas e profetizei por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Quando essas duas testemunhas claramente se colocarem diante dos muros das lamentações, isso aí já é a primeira metade de uma tribulação, a qual está sendo fidedigna de acordo com a palavra de Deus. A segunda metade da tribulação, chamada de grande tribulação ou angústias de Jacó. Mateus 24, 21, vem falando sobre as angústias de Jacó. Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 é um capítulo muito profético. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, o período a qual a angústia vai ser tremenda e tamanha que o povo não irá se aguentar. Nós estamos vendo das coisas que têm acontecido nos últimos tempos e as pessoas ainda estão assustadas, ainda mais quando irá acontecer das coisas que já estão escritas no livro da vida. Já imaginou o tamanho da agonia que será passar por essa tribulação, a angústia do povo que ficará sobre a terra? Vamos na perseguição dos judeus. Apocalipse 11, versículo 2. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 2. É o versículo anterior àquele que eu li antes. Mas deixa da parte do átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Por 42 meses calçarão aos pés da cidade santa. Então a gente vê que a perseguição ela vai ser clara em cima dos judeus, porque eles não aceitaram a vinda do Messias. Quando o Messias está vindo retornar a buscar a sua igreja, eles estão esperando ainda a vinda do Messias, a qual o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás. Então eles serão perseguidos pela sua falta de fé e de crença naquele que derramou um sangue de alto preço pelas nossas vidas. A perseguição dos convertidos. Vamos um pouco à frente. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, que não são de onde vieram? Respondi: Meu senhor, tu sabes. Eles então me disse: São estes o que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Você vê que a perseguição literalmente aos convertidos. Nós que somos convertidos, todos aqueles que são convertidos em nome de Cristo, também serão perseguidos. A besta política e o anticristo. Vamos avançar um pouquinho, Apocalipse capítulo 13, versículo do 1 ao 10. Eu vou ler aqui para vocês. Gostaria que vocês estivessem acompanhando também com a palavra da verdade. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, os nomes da blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de um urso e a boca como do leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E vi em suas cabeças como golpeava da morte, mas esta ferida mortal foi curada. De toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram, e o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: Quem semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada a boca como proferira
arrogância e blasfêmia, autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber que os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejassem contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adoraram todos que habitavam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, como foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva o cativeiro para o cativeiro, vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto. A espada. Aqui esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. Então é necessário que o povo fique ligado no que está acontecendo nos dias de hoje. A besta política é literalmente o anticristo. Um mapa político mundial já foi arquitetado há muitos anos atrás. Ele está literalmente sendo colocado na prática na realidade. Isso que estamos vivenciando, isso é a prática de uma coisa literal que está acontecendo no meio político mundial. Fiquem em alerta de acordo com o que está sendo falado, lido e um pouco estudado junto aí conosco, diante das escrituras sagradas. A besta religiosa, o falso profeta, no mesmo capítulo, nós vamos seguir em diante, vem falando sobre a besta que emerge da terra. Versículos 11 até o 18, vem falando assim: E vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falavam como um dragão. Refere-se que vê que o dragão ele está adorando a besta, e agora vem falando claramente do dragão. Quando fala do dragão, está falando especificamente do falso profeta. Exercer toda a autoridade em primeiro com a besta na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curado. Ele será ferido, mas ele vai ser curado. Também opera grandes sinais, e de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Fogo quer dizer fé. O povo vai ter tanta fé nesse homem que vai fazer com que as coisas sejam manifestas através da sua palavra, do seu gesto e das suas atitudes. Seduz com que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fere a espada sobreviveu. E que lhe foi dado a comunicar o fôlego da imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorarem a imagem da besta. E a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz os que lhes sejam dados certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria daquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, pois o número do homem. Ora, o número é 666. O que estamos passando hoje? Uma crise política a qual está fazendo com que o povo passe fome. E agora foi colocado na internet que aqueles que têm que ter o poder de acesso a comprar alguma coisa, vai ter toda a sua digital, a sua impressão digital, a sua RG, o seu CPF, seu título de eleitor, talvez até sua conta bancária dentro de um chip na mão. Olha só a palavra de Deus se cumprindo. Igreja, amados irmãos, alerta, a palavra está se cumprindo. A besta religiosa e a besta política está realmente sobre a terra, já preconizando tudo aquilo que fora dito lá atrás, através de um livro, que é o livro da verdade. E muitos ainda não abriram seus olhos. Nós vamos lá para os 144 judeus. Vamos um pouquinho à frente. Enquanto isso, eu vou falando sobre esses 144 judeus. O que aconteceu com o povo judeu foi extinto sobre a terra. E esses 144 mil judeus têm que retornar para Jerusalém
para ficar em volta para proteger, porque haverá realmente de fato uma terceira guerra mundial, a qual tentarão entrar dentro de Jerusalém. E esses 144 judeus são judeus messiânicos, aqueles que acreditam em Cristo, que têm que retornar para Jerusalém para provar para aqueles que ainda não acreditavam na vinda do Messias que o nosso rei vem retornar e buscar a sua igreja. Só que eles estão espalhados pelo mundo. O porquê que tem que ter missionários pelos mundos? Por que tem que ter missionários nas nações, nas tribos, línguas e povos? Para encontrar esse povo, para eles serem detectados por aqueles que estão ali por uma missão profética do Senhor, e possam retornar para sua casa. Vamos ler lá em Apocalipse 7, 4 a 8? Olha o que fala. Então vi um número dos que foram selados. Esses são selados porque eles acreditaram em Cristo, que eram como 144.000 de todas as tribos das filhos de Israel, são os judeus. Da tribo de Judá, que foram selados 12.000 das tribos de Rubens e 12.000 das tribos de Gaze, 12.000. E da tribo de Assem, 12.000, da tribo de Naftali, os 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. E da tribo de Simeão, 12.000, os da tribos de Levi, 12.000, os da tribos de Isacar, 12.000, os da tribos de Zebulun, 12.000, da tribo de José, 12.000, os da tribos de Benjamim, 12.000, selados 12.000. Então, quando você faz essa soma, dá exatamente os 144.000 judeus das tribos de Israel que tem que estar lá para brigar e lutar a favor da cidade santa. Podemos ver também lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Anotem e acompanhem aí comigo. Para fecharmos essa fase da tribulação, abominação desoladora. Vamos aqui mesmo, Apocalipse capítulo 13. Vou ler 2 versículos aqui. Já que eu estou aqui em Apocalipse, em Apocalipse 13, 14 e 15. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo que os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fere a espada, sobreviveu, e lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha a abominação a qual está sendo colocada para que o povo venha ter que se curvar diante de uma falsa imagem, a qual falsamente lhe trará poder. Então isso nós temos que ficar bem alerta a palavra de Deus, o que está dizendo para nós nos dias de hoje. Vamos um pouquinho à frente, vamos lá em Mateus 24 novamente, versículo de número 15. Quando, pois, vistes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação de desolação contra um povo, ela será uma coisa muito perigosa, que o povo não vai ficar alerta com aquilo que realmente vai estar acontecendo nos dias de hoje. Vamos ficar atento à palavra do Senhor. Eu fecho aqui um pouco sobre a parte da tribulação. É somente uma síntese aí para que você possa entender junto comigo o que está dizendo alguns estudos. Você pode entrar num estudo mais profundo. Se você quiser entrar num estudo mais profundo, você pode estar fazendo uma faculdade, um curso teológico, não é? Curso teológico que você pode ter um tempo um pouco maior de estudo, mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, sejam bíblicos. Vá na doutrina bíblica, não vá para a doutrina de homens. Simplesmente eu quero passar aqui para vocês uma visão do que é realmente a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Não temos mais tempo de ficar olhando sobre outros tipos de doutrina, outros tipos de cultos, de fé, de exaltação. Não, nós temos que ser claro e vermos e olharmos para as últimas coisas que estão acontecendo, tá ok? O próximo vídeo, a próxima aula,
eu irei estar abordando mais um assunto sobre o que fala a parte da escatologia. Fique na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.